Oi, gente! Eu sou a professora Thaís, de Matemática, e hoje a nossa aula é sobre razão, proporção e regra de 3. Bom, essa é a nossa aula 7 e 8 da apostila beta. Então, peguem a apostila de vocês e bora lá! Bom, então agora nós vamos falar sobre razão e proporção. Para a gente entender um pouco sobre razão e proporção, a gente primeiro precisa falar sobre grandeza. Bom, grandeza é tudo que se pode contar, medir e pesar. Bom, eu consigo contar, por exemplo, a quantidade de frutas que eu tenho, a quantidade de roupas, a quantidade de materiais, enfim, então tudo isso é uma grandeza. Eu consigo medir a minha altura, eu consigo medir a altura de um prédio, das coisas, eu consigo pesar, por exemplo, a quantidade de carne que eu vou comprar, ou pesar uma quantidade de roupa que eu vou comprar, enfim. Tudo isso pode ser encaixado, então, em grandeza, está bem? Razão. Razão é a divisão ou relação entre duas grandezas, ou mais grandezas também. Então, se eu conseguir relacionar essas grandezas de alguma forma, então eu tenho uma razão. Bom, um exemplo. Dos 1.200 inscritos no concurso, passaram 240 candidatos. A razão dos candidatos aprovados no concurso foi então. Bom, vamos fazer então essa razão. Vejam que o meu total de inscritos, foi 1.200. Então, essa quantidade aqui, de inscritos, de pessoas que se inscreveram, é que eu vou trabalhar. E aí, eu vejo que passaram 240. E ele quer saber qual que é essa razão. Então, 240 pessoas que passaram sobre 1.200, que é a minha amostra, minha quantidade total de inscritos. Está bem? E daí, então, fazendo essa divisão, consigo dividir tanto o número de cima quanto o número de baixo por 240. E daí, então, eu vou ter 1 sobre 5. Então, a razão dos candidatos aprovados é 1 para 5, ou seja, a cada 5 pessoas que estão fazendo lá a prova, apenas uma vai passar. Então, esse é o total de concorrentes, Bom, sobre razão e proporção também, a gente tem que entender as proporções, E aí, então, tem várias propriedades que a gente pode aplicar na hora de fazer os problemas ou algumas operações. Então, proporção, por exemplo, eu tenho um A sobre B vai ser igual C sobre D. Bom, isso daqui é uma relação, não é mesmo? E aí, a gente pode escrever tanto dessa forma quanto de outra, que é igual a A dividido por B é igual a C dividido por D, está bem? Isso daqui é a mesma coisa, esse primeiro é a mesma coisa que esse segundo. A diferença é que tá escrito de outra forma, está bem? Lembrando aqui também, aqui vai ser a próxima propriedade, que eu vou explicar aqui para vocês, que é essa propriedade aqui. A sobre B igual a C sobre D, que nem está aqui, é igual a vezes D igual a B vezes C. Vejam que aqui, está sendo multiplicado em cruz, está bem? Então, A vezes D é igual a B vezes C. Vejam. Outra propriedade importante, A sobre B igual a C sobre D vai ser a mesma coisa, vai ser equivalente a A mais C dividido por B mais D, que vai ser igual a menos C dividido por B menos D, está bem? Outra propriedade importante, quando nós temos essa relação A sobre B igual a C sobre D, isso será equivalente a dizer que A mais B dividido por B é igual a C mais D dividido pelo D, está bem? Então, essas são as propriedades que ajudam a gente a resolver alguns problemas. Bom, vamos falar agora, então, de regra de 3. Na regra de 3, a gente tem 2 tipos, A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Bom, a regra de 3 simples é quando envolve duas grandezas.
Já a regra de 3 composta é quando envolve 3 ou mais grandezas, está bem? E aí, com relação à regra de 3 simples ou compostas, nós vamos ter outras variantes, como, por exemplo, se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Bom, quando ela é diretamente proporcional, significa que quando a razão da primeira grandeza é igual à razão da segunda grandeza, está bem? E quando ela for inversamente proporcional, a razão da primeira grandeza é igual ao inverso dessa segunda grandeza.